Esta apresentação foi realizada na Fundação de Estudos do Mar, FEMAR, mantenedora da Escola Técnica de Estudos do Mar, ETEMAR, durante curso técnico em Comércio Exterior, realizado em 2019, na disciplina de Estratégia de Negócios Internacionais, ministrado pela instrutora Valdenise Pereira Oliveira, sobre o tema Defensivos Agrícolas, elaborada pelo instruendo Pedro Vicente Pereira. Pensamento livre, ou livre pensamento, é o ponto de vista, filosófico ou não, que sustenta que os fenômenos e todas as coisas devem ser formados a partir da ciência, da lógica e da razão, e não devem ser influenciados por nenhuma tradição, autoridade ou qualquer dogma, cujo adepto considera e se proclama livre pensador, e cuja aplicação por vezes é chamada de livre pensar. Defensivos agrícolas são produtos de processos físicos, químicos ou biológicos, utilizados na produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, pastagem e proteção de florestas, visando alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos, considerados nocivos. Ranking da FAO mostra que o uso de defensivos no Brasil é menor que em diversos países da Europa. O Brasil aparece na 44ª posição, em um ranking da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, sobre o uso de defensivos agrícolas. Segundo os dados da entidade, o consumo relativo no país foi de 4,31 kg de defensivos por hectare cultivado em 2016. Entre os países europeus, que utilizam mais defensivos que o Brasil, aparecem Países Baixos, 9,38 kg por hectare, Bélgica, 6,89 kg por hectare, Itália, 6,66 kg por hectare, Montenegro, 6,43 kg por hectare, Irlanda, 5,78 kg por hectare, Portugal, 5,63 kg por hectare, Suíça, 5,07 kg por hectare, e Eslovênia, 4,86 kg por hectare. Os números constam do sistema FAOStat, o banco de dados da FAO, que fornece estatísticas de 245 países, desde 1961, sobre alimentos e agricultura. Logo após o Brasil aparecem a Alemanha, em 47º lugar, a França, em 48º, e a Espanha, em 49º. Sob o critério de consumo de defensivos, em função da produção agrícola, o Brasil aparece em 58º lugar, com uso de 0,28 kg de defensivo por tonelada de produtos agrícolas. No balanço, foram utilizados os valores de produção de grãos, fibras, frutas, pulses, raízes e nozes, e o consumo total de defensivos, disponíveis no portal de estatísticas da FAO. Nesse ranking, estão na frente do Brasil, países como Portugal, 0,66, Itália, 0,44, Eslovênia, 0,36, Espanha, 0,35, Suíça, 0,34, Países Baixos, 0,29 e Grécia, 0,30. Em 59º lugar aparece a França, com uso de 0,26 kg de defensivos por tonelada de produtos agrícolas. O consumo de defensivos no Brasil é influenciado pela ocorrência de 2 ou 3 safras ao ano, cultivos de inverno e safrinha. Por este motivo, no Brasil é preciso usar defensivos para o controle de pragas, mesmo em safras de inverno, e na safrinha, pois não há quebra do ciclo de reprodução, em função das condições tropicais da agricultura brasileira, enquanto que em regiões de clima temperado, as pragas são inativadas nos períodos de frio. Segundo o presidente da Comissão Codex Alimentários, Guilherme Costa, o Brasil exporta seus produtos agrícolas para 160 países e atende a todos os critérios de qualidade estabelecidos pelos importadores.
Há todo um trabalho de controle, que é exercido pelo setor privado, e um trabalho de verificação muito bem feito, que é exercido pelo governo, no sentido de atender a essas legislações internacionais, e também muitas vezes, atender a determinadas exigências de alguns países importadores, que às vezes, estabelecem limites mais restritivos, que as legislações internacionais, e o nosso país, atende isso, de uma maneira muito profissional, e dando a segurança necessária, para os consumidores. Diz Costa, que também é adido agrícola do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas. O Codex Alimentários é um programa conjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de alimentos. Fatos e mitos sobre os defensivos agrícolas. Cada país adota diretrizes próprias sobre registro de produtos, dependendo das condições agronômicas locais. Diferentes climas e tipos de cultura requerem diferentes manejos fitossanitários. Desta forma, por exemplo, fungicidas são mais utilizados no norte da Europa na cultura de cereais, sob o clima úmido e relativamente frio. Já inseticidas são mais requisitados em climas quentes, onde existe maior diversidade de insetos e pragas, como no Brasil. Isso quer dizer que os produtos são avaliados e aprovados de acordo com a necessidade de uso. Vale ressaltar que, se cientificamente comprovado que algum produto pode causar dano para a saúde humana ou ao meio ambiente, o órgão regulador é responsável por manifestar-se através da reavaliação, podendo restringir ou mesmo banir o uso do produto. O Brasil não é o maior mercado consumidor de defensivos agrícolas. Embora o controle de pragas na agricultura tropical requeira maior uso de defensivos agrícolas, o consumo no Brasil é muito menor do que o observado em outros países. De acordo com dados da FAO e da consultoria Phillips McDouglas, o Brasil está em 7º lugar no emprego de defensivos agrícolas, por área cultivada, em um ranking de 20 países, ficando atrás do Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Se a análise for por volume de alimentos produzidos, o Brasil cai para a 13ª posição, e passam à nossa frente Canadá, Espanha, Austrália, Argentina, Estados Unidos e Polônia. O brasileiro não ingere 5,2 litros de defensivos por ano. O número de 5,2 litros é resultado da divisão entre o consumo de defensivos no país e a população. Essa é uma forma distorcida e equivocada de medir o uso desses produtos. A unidade correta para medir o uso de agrotóxicos é a produtividade por hectare, e não é por litros por habitante. Os alimentos orgânicos não são mais saudáveis que os alimentos convencionais. Esta é a conclusão de um estudo recente, conduzido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, ITAL, que reúne diversas pesquisas, realizadas com o propósito de avaliar diferenças entre propriedades nutricionais e sensoriais de alimentos provenientes de variados sistemas de produção agrícola. Se produzidos com boas práticas agrícolas, tanto os alimentos convencionais quanto os orgânicos são seguros para consumo. A agricultura orgânica não é suficiente para alimentar o mundo. Para alimentar quase 10 bilhões de pessoas no mundo, é necessário produzir em larga escala, ou acabaríamos com os recursos naturais, especialmente terra e água. A agricultura orgânica funciona para pequenas produções. O consumo de produtos orgânicos é uma escolha do consumidor e uma alternativa aos produtos convencionais. Porém, não há comprovação científica de seus benefícios em relação aos similares. Os defensivos agrícolas são seguros para a saúde das pessoas. Toda recomendação de defensivos agrícolas tem uma base científica robusta, que utiliza fatores de segurança rigorosos para avaliação dos riscos à saúde humana, dos agricultores e consumidores. Além disso, o governo atua com programas de monitoramento e rastreabilidade, como, por exemplo, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Anvisa. Os defensivos agrícolas são seguros para a saúde das pessoas. Toda recomendação de defensivos agrícolas tem uma base científica robusta, que utiliza fatores de segurança rigorosos para avaliação dos riscos à saúde humana, dos agricultores e consumidores.
Além disso, o governo atua com programas de monitoramento e rastreabilidade, como, por exemplo, o Programa de Análise de Resíduos de Defensivos Agrícolas em Alimentos, da Anvisa. Os defensivos agrícolas são seguros para o meio ambiente. Toda recomendação de defensivos agrícolas tem uma base científica robusta, pela qual diversos organismos são avaliados. Além disso, o governo vem aprimorando suas normas e utilizando novas ferramentas para avaliação do risco ambiental. Um exemplo é o caso de insetos polinizadores, que teve uma norma sobre avaliação do risco publicada em 2017. Ingestão diária aceitável, IDA, é a concentração máxima de resíduo de defensivos agrícolas, que pode ser ingerida por dia. Obtida por meio de estudos toxicológicos, submetidos à Anvisa na ocasião de registro do defensivo, essa dose é dividida centenas de vezes, para se ter a segurança de que, de fato, é um limite aceitável e não prejudicial à saúde. Limite máximo de resíduo, LMR, é um parâmetro agronômico, derivado de estudos supervisionados de campo, que simulam o uso correto do defensivo pelo agricultor, e constitui um dos componentes para o cálculo da exposição e avaliação do risco dietético, que antecede o registro de um defensivo agrícola, ou a autorização de inclusão de novas culturas. IDA e o LMR são parâmetros utilizados para avaliação do risco crônico, ou seja, a avaliação que leva em consideração o consumo de alimentos durante toda a vida do indivíduo. Com menos defensivos agrícolas no mundo, o preço dos alimentos não seria o mesmo. Dados da Organização das Nações Unidas, ONU, atestam que, se não existissem os defensivos agrícolas, cerca de 40% do que é produzido de alimentos atualmente seria perdido, encarecendo os preços dos existentes e diminuindo o acesso das pessoas aos produtos. Os resíduos químicos são aqueles que contêm substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. No que diz respeito ao seu risco, o programa de monitoramento é a ferramenta para que os alimentos analisados estejam dentro das conformidades, de forma a garantir a segurança de consumo. Os resíduos biológicos são aqueles que apresentam produtos biológicos, que podem ou não representar risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de micro-organismos, que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Os defensivos agrícolas auxiliam os agricultores a cultivar mais alimentos, com menos terra, protegendo as culturas contra pragas, doenças e plantas daninhas, bem como aumentando a produtividade por hectare. A produção das principais culturas mais do que triplicou desde 1960, em grande parte graças aos pesticidas. Por exemplo, o arroz, que alimenta quase metade das pessoas em nosso planeta, teve sua produção mais do que duplicada. A quantidade de trigo, por sua vez, aumentou em quase 160%.